Bom dia, hoje são 17 de fevereiro de 2014, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre língua portuguesa. Língua portuguesa. A língua portuguesa é tão difícil, que nela calça é algo que se bota e bota é algo que se calça. Ontem, domingo, dia 16 de fevereiro de 2014, lancei um vídeo com o título Os pronomes oblíquos átonos. E mostrei esse vídeo em razão de um erro em um jornal aqui, em uma matéria no jornal Correio Brasiliense, aqui no Distrito Federal. Muito bem. Um internauta que se apresenta Naldo Lima, que mora no Rio de Janeiro, lugar maravilhoso, lindo, ele assistiu ao vídeo e me perguntou o seguinte: se os pronomes pessoais retos sempre funcionam como sujeito da oração. Eis aí a dúvida do internauta Naldo Lima. E em outro vídeo ele me pediu uma aula sobre particípio, né? Regular e irregular, com os verbos ser e estar, ter e haver. Em outro vídeo ele me pediu uma aula. Estou aqui depois, preparando, depois farei aqui uma aula sobre o que ele me pediu, o Naldo Lima. Tentei responder a ele via naquela página do YouTube, não consegui, não sei porquê. Não aparece aquela expressão responder em relação aí às manifestações do Naldo Lima. Então aqui estou para atender ao pedido dele. A dúvida do Naldo Lima é o seguinte: se os pronomes pessoais retos que aqui estão, se eles funcionam sempre apenas como sujeito da oração, certo? Então eis aí a dúvida do Naldo Lima. E aqui vou explicar agora. Ontem mostrei o quadro dos pronomes pessoais oblíquos átonos, que são estes aqui, ó. Mi para o pronome eu, ti, tu, si aqui com e, ó. Diferente do si aqui com i, ó. Si, u, a, li, para ele ou ela. Nos, para nós. Vos, vós. Si, os, as e lis, para eles ou elas. Não é isso? Mostrei ontem. Ontem não mostrei o quadro que aqui está, que são os pronomes pessoais oblíquos tônicos. Porque os pronomes pessoais oblíquos se classificam quanto à função em pronomes pessoais oblíquos átonos e pronomes pessoais oblíquos tônicos. Quanto à função. Estes aqui, ó, átonos, certo? E os tônicos, ó, átonos e tônicos, funcionam como complemento numa oração, certo? Como objeto. Objeto direto, objeto indireto e por aí vai. Então, os pronomes pessoais oblíquos, átonos e tônicos funcionam como complemento numa oração. Já os pronomes pessoais retos, que aqui estão, funcionam como sujeito da oração. Como sujeito numa oração. Correto? Então, quanto à função é isso aqui, ó. Estes aqui serão sujeitos da oração. Já estes aqui, ó, átonos e tônicos, serão complementos numa oração. Então é isso, tá? Muito bem. Agora vamos aqui. O Naldo Lima está me perguntando se os pronomes pessoais retos, que aqui estão, eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela,
terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. O Naldo Lima quer saber se estes pronomes aqui, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, sempre numa oração, sempre serão sujeitos. Eis aí a pergunta dele. Muito bem, então vamos aqui. Naldo Lima, veja aqui os pronomes, ó. Ele e ela. E aqui, ó. Ele, ela. Nós. E aqui, ó. Nós. Vós. Vós. Eles, elas. E aqui, ó. Eles, elas. Então é o seguinte. Aqui estão os pronomes pessoais retos. Funcionam sempre como sujeitos da oração. Agora, quando estes aqui, ele, ela, nós, vós, eles e elas, quando estes aqui vierem numa oração como complemento, aí já não serão mais pronomes pessoais retos. Porque, como eles vêm como complementos, então sempre haverá uma preposição antes de cada um dos pronomes que aqui estão. Haverá uma preposição antes de ele, antes de ela, antes de nós, antes de vós, antes de eles e antes de elas. Quando estes aqui, ele e ela, nós, vós, eles e elas, funcionarem como complemento de uma oração, aí já não serão mais pronomes pessoais retos, e sim pronomes pessoais oblíquos, tônicos, que aqui estão, ó. Tudo vai depender da posição destes pronomes numa oração. Então aqui, ó, como pronomes pessoais oblíquos, tônicos, eles virão sempre precedidos de uma preposição, que vou explicar aqui agora. Quando eles vierem precedidos de uma preposição, aí eles serão pronomes pessoais oblíquos, tônicos, e não pronomes pessoais retos. Certinho? Então vamos aqui aos exemplos, ó. Vamos pegar aqui, ó. O eu e o tu, jamais. Eu e tu, jamais virão numa oração como pronomes pessoais oblíquos tônicos, ó. Não está aqui, ó. Nem eu e nem tu, ó. Jamais. Agora, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, estão aqui, ó. Eles podem vir numa oração nesse formato aqui. Só que antes deles haverá uma preposição. E havendo a preposição, eles aqui figurarão como complementos. E se são complementos, então são pronomes pessoais oblíquos tônicos. E não pronomes pessoais retos. Muito bem, vamos aqui. Eu coloquei, ó, ele, nós, vós, vós, eles. E aqui eles ou elas, ele ou ela. Então vamos lá. Estes pronomes aqui, ó, que são pessoais retos, funcionam como sujeito. Exemplos. Ele virá amanhã. Quem virá amanhã? Ele. Ele aqui, ó, é o sujeito, não é? Olha aí, ó. É um pronome pessoal reto. Funciona como sujeito numa oração. Correto? Sujeito. Segundo exemplo, eu digo, nós chegamos ontem. Nós chegamos ontem. Chegamos ontem. Quem? Nós. Então, nós aqui é um pronome pessoal reto. Funciona como sujeito da oração. E sempre assim. Vós. Eu digo, vós cantastes bem. Olha aqui, ó. Cantastes bem. Quem? Vós. Então, vós aqui é o sujeito da oração. Pronome pessoal reto. Funciona como sujeito da oração. Outro exemplo, eu digo,
Eles cagaram muito. Eles cagaram muito. Cagaram muito. Quem? Resposta: eles. Eles é o sujeito da oração. Eles cagaram muito. Então, eles aqui é um pronome pessoal reto. Todos aqui funcionam como sujeito da oração. São, pois, pronomes pessoais retos. Muito bem. Agora vamos aqui. Eu já disse, né, que pronomes pessoais oblíquos, que são átonos e tônicos, eles funcionam não como sujeito da oração, porque o sujeito da oração é aqui o pronome pessoal reto. Já os pronomes pessoais oblíquos funcionam como complemento, né? Como objeto direto, como objeto indireto, né? Ou como complemento nominal e assim por diante. Pois bem, aqui como complemento, aqui como sujeito. Então vamos aqui pegar aqueles pronomes pessoais que podem funcionar, pronomes pessoais retos, aqueles que podem vir numa oração como complemento. E aí virá uma preposição antes deles. Então aqui estão, né? Ele ou ela, ó, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, Muito bem, e aqui estão os exemplos, ó, do jeito que eu fiz aqui. Eu peguei, ó, o pronome pessoal reto aqui, que funciona como sujeito, e coloquei aqui, ó, ele. Aqui já é como complemento. Já não será mais aqui, ó, pronome pessoal reto, e sim pronome pessoal oblíquo, tônico, né? Nós, vós, eles e eles. Muito bem, vamos aqui. Eu digo: entreguei o livro a ele. Olha a diferença. Olha a diferença do ele aqui para o ele aqui, ó. O ele aqui é pronome pessoal reto, porque exerce a função de sujeito da oração. Já o ele aqui não é pronome pessoal reto, porque o ele aqui não é o sujeito da oração. O sujeito da oração aqui é eu. Aqui diz, ó, eu entreguei. O sujeito aqui está oculto, né? Elíptico, né? Entreguei. Quem entregou? Eu. Entreguei o livro a ele. Então, ele aqui não é o sujeito da oração. Se não é o sujeito da oração, o ele, então ele aqui não é pronome pessoal reto. Porque o pronome pessoal reto sempre funciona como sujeito da oração. Então, o ele aqui está como complemento. Se está como complemento, ele vem com uma preposição aqui, ó, antes. E ele é um pronome oblíquo tônico. Pronome pessoal oblíquo tônico. Correto? Eis aí a diferença. Quem entrega alguma coisa a alguém. Então, o verbo entregar, aqui nesta oração, é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. VTDI. Pede dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Então eu digo, entreguei. Entreguei o quê? Aí vem o livro. O livro é o objeto direto. Não é isso? Entreguei o quê? O livro. O complemento sem preposição. Muito bem. Entreguei o livro a quem? Olha aí a preposição a, exigida pelo verbo entregar. Entreguei o quê? O livro. Objeto direto. OD. A quem? Resposta: a ele. Olha aqui. A ele. Aqui a ele é um complemento do verbo. Ele é um objeto indireto. Vem com uma preposição. Preposição a. Olha aqui, a. Então, ele aqui é escrito assim, não é isso? E-L-E. E aqui também, E-L-E. Só que aqui o ele não é pronome pessoal reto, porque não exerce a função de sujeito. O ele aqui é um pronome pessoal oblíquo tônico, que aqui está, ó. Terceira pessoa. Viu a diferença? Vem sempre com uma preposição. Outro exemplo, eu digo, João obedece a nós. João obedece a nós.
O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Ele pede uma preposição, preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Olha a preposição a aí, exigida pelo verbo obedecer. João obedece a quem? Aí vem a resposta, a nós. Olha aí, a nós. A nós é um complemento do verbo obedecer. Vem com preposição, sempre, olha aqui. A, preposição a. E aqui o nós. O nós aqui, não está aqui, ó, nós. Só que não é um pronome pessoal reto. Por que não é um pronome pessoal reto? Porque aqui o nós não exerce a função de sujeito. O nós aqui é um complemento de um verbo. E pode olhar que ele vem com uma preposição, ó, a nós. Então aqui, a nós é o objeto indireto. Nós aqui é um pronome pessoal oblíquo tônico, que aqui está, ó, nós. Aqui, ó, nós. Pronome pessoal oblíquo tônico. E não um pronome pessoal reto. Porque pronome pessoal reto funciona sempre como sujeito. Viu a diferença? Vamos a outro exemplo. Eu digo, Paula assiste a vós. O verbo assistir aqui no sentido de presenciar, né? Quem assiste, assiste a alguma coisa, no sentido de presenciar. Paula assiste a vós. Então, Paula assiste a quê? Olha a preposição a, exigida pelo verbo assistir, no sentido de presenciar. Então, Paula assiste a vós. A vós é um complemento aqui, ó, verbal. Está completando o sentido do verbo assistir. Então, veja aqui a preposição a e aqui a expressão vós. A expressão vós está aqui também. Só que não é um pronome pessoal reto. Porque pronome pessoal reto é aquele que exerce a função de sujeito. Quando eu digo aqui, vós cantastes bem, vós aqui é pronome pessoal reto, porque está na função de sujeito da oração. O vós aqui não está na função de sujeito da oração, mas como um complemento do verbo, complemento da oração. Então, se está como complemento, ele aqui será pronome pessoal oblíquo tônico. Aqui está, ó, vós. Viu a diferença? Pronome pessoal oblíquo tônico. Vem sempre com preposição antes, como complemento, ó. Muito bem. E o último exemplo. Devolvi o caderno a eles. Devolvi o caderno a eles. Muito bem. Ora, quando eu digo devolvi, devolvi o quê? A quem? O verbo devolver tem dois complementos. Ele pede um complemento sem preposição e outro complemento com preposição. O complemento aqui sem preposição, que é o objeto direto, é o caderno, ó. Eu digo, devolvi o quê? Devolvi o caderno. Então, o caderno é objeto direto, sem preposição. É um complemento do verbo devolver. Aí eu digo, devolvi o caderno a eles. Devolvi o caderno a quem? Aí vem a resposta, a eles. Olha aqui, a eles. É o objeto indireto. E o verbo devolver aqui é um VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Então, aqui temos, devolvi o caderno, objeto direto, a eles, objeto indireto. A eles aqui é um complemento também, não é? Complemento verbal, um objeto indireto. Muito bem, eles aqui, nesta oração como complemento, eles aqui não é pronome pessoal reto, porque os pronomes pessoais retos funcionam sempre como sujeito de uma oração, como aqui está, ó. Eles cagaram muito. Sujeito, eles. Então, eles aqui é pronome pessoal reto, porque exerce a função de sujeito. Já nesta oração aqui, eles, que tem as mesmas letras, E, L, E, S, eles, aqui no caso, esta expressão não é um pronome pessoal reto, porque não exerce a função de sujeito.
exerce a função de complemento. Aqui está. Como eles aqui exercem a função de complemento, então, esta expressão aqui é um pronome pessoal oblíquo tônico. Aqui está, ó, terceira pessoa do plural, eles. Viu aí? É complemento. Se é complemento, então é pronome pessoal oblíquo, no caso aqui, tônico. Se eles é sujeito da oração, a palavra eles é sujeito da oração, então eles será pronome pessoal reto. E sendo complemento, aí será pronome oblíquo, pessoal oblíquo, tônico. Entendeu? Então aqui está, ó. Vem sempre com preposição, ó. A. Vós, preposição a. Nós, preposição a. Ele, preposição a. Então aí, meu amigo Naldo Lima, espero que eu tenha sido aí bem claro, né? Bem, que eu tenha sido aí, que eu tenha explicado bem a matéria para você. Então, os pronomes pessoais retos que aqui estão, exercem sempre a função de sujeito. E os pronomes pessoais retos, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, podem, numa oração, vir como complemento. E se eles vêm como complemento numa oração, então eles não serão mais pronomes pessoais retos, porque eles não vêm como sujeito numa oração. Então eles vêm como complemento. Se vêm como complemento, então esses pronomes aqui, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, que são pronomes pessoais retos, numa oração, vindo como complementos, eles deixarão de ser pronomes pessoais retos e passarão a ser pronomes pessoais oblíquos tônicos. E aqui está, ó. Entendeu a diferença? É isso, tá? Porque a língua portuguesa é muito rica. Bom, aí está a explicação, Naldo Lima, e não consegui responder a você porque o sistema lá no YouTube não permite. Eu quero dizer aqui aos internautas, que às vezes internautas aí ficam, escrevem para mim, pedindo aí algumas aulas, e às vezes por questão de tempo, né, eu não disponho de muito tempo, então muitos aí pedem algumas aulas, né, sobre a língua portuguesa. Eu gostaria de dizer aqui que na internet aí você encontra vários professores, e professores muito melhores do que eu, né, que explicam direitinho a língua portuguesa melhor que eu. Um deles é o Fábio Alves, um rapaz aí, explica direitinho, ele tem recursos audiovisuais. Eu não trabalho com recursos audiovisuais. Eu aqui, a minha matéria é seca, né? Você vê que eu uso apenas aqui o quadro. Pois bem, então aqueles internautas que quiserem assistir aí a mais aulas de língua portuguesa, procurem aí na internet o professor Fábio Alves, um rapaz jovem. Ele é um professor melhor que eu. Explica direitinho e tudo. Então aí, mais um abraço, e ao Naldo Lima aí, ó. Naldo Lima a resposta aí, a sua dúvida, né? Pronomes pessoais retos são aqueles que exercem a função de sujeito numa oração. Se um deles vem exercendo a função de complemento numa oração, aí eles não serão mais pronomes pessoais retos, e sim pronomes pessoais oblíquos tônicos. Porque aqui está, ó, ele, ela, ele ou ela, nós, vós, vós, eles, elas, eles e elas. Muito obrigado.